Salmo de número 126, diz assim, palavra do Senhor. Quando o Senhor restaurou a nossa sorte, a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas o Senhor fez por nós. Por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Até aqui nos falou a palavra do Senhor. Meus irmãos, amada igreja, imagine-se em uma situação bem específica. Imagine que você é um produtor agrário, você é alguém que tem terras, uma fazenda, mas não como hoje, que tem vários maquinários. Não, no tempo onde que as coisas eram feitas de forma bem simples, bem básicas. Imagine você nessa situação. Você herdou essa terra da sua família, do seu pai, que herdou do pai dele, que foi passando de geração em geração. Mas certo dia, você foi convidado à força a sair da sua terra. É levado para outro país. Passa-se 70 anos. Então, o Senhor Deus lembra de você, lembra que Ele te fez promessas que um dia você retornaria para esta terra. Você volta, você retorna então para essa sua pequena fazenda. Seu coração se alegra, porque era algo impossível de acontecer. Você nem pensava, apesar de ter ouvido várias promessas, Deus ter falado com você várias vezes, que te traria de volta, você não imaginava que de fato Ele cumpriria essa promessa, principalmente de modo inesperado. Então você chega, porém, quando você chega de novo na sua fazenda, na sua terra, a situação não é animadora. Imagine uma terra que foi abandonada por 70 anos. Nós sabemos muito bem que se ela ficar aí pelo menos um ano, sem cuidado, as coisas começam a ficar difíceis. Agora imagine durante 70 anos, as coisas não estão do jeito que você deixou. Tem muito trabalho para ser feito, muitas coisas para se reconstruir. E aí a situação agrava, porque os recursos são limitados. Você tem que voltar a plantar, mas quando você olha, os grãos que você tem são limitados, escassos. Então você tem que tomar uma decisão, você tem que fazer uma escolha. O que eu vou fazer com esse grão? Eu vou comer bem hoje, agora, com a minha família? Eu vou pegar este pouco que eu tenho, vou limitar a alimentação de cada um, e com muita dificuldade, vou semear, vou plantar, confiando que eu terei uma boa colheita. Bom, meus irmãos, é esta a exata situação que nós vemos no Salmo de número 126. Nós vemos aqui um povo que foi tirado da sua terra, mas agora havia retornado. Então ele começa a relembrar
grandes bênçãos, grandes livramentos e restaurações do passado. Mas a situação não é tão boa. Sua alegria parece que está tentando ser roubada pelos inimigos. Nós vemos o contexto desse salmo, contexto histórico, no livro de Neemias, de Esdras. A situação não é agradável para o povo. O templo está destruído, os muros, a cidade de Jerusalém está destruída, o povo está desanimado. Você acha que a terra ficou desocupada? Não, os inimigos tomaram conta da terra. E agora eles retornaram. E então, nós vamos aqui aprender algumas lições, porque este salmo, apesar de ser alegre e triste ao mesmo tempo, nos ensina algo sobre a nossa vida cristã. Algo que nós vemos no Novo Testamento, sobre alegria no Senhor, contentamento, estar contente no Senhor. Por isso que o tema da mensagem de hoje é mantendo a alegria, mesmo em tempos difíceis. Essa lição que esse salmo nos ensina, como nós podemos manter a nossa alegria, mesmo passando por momentos difíceis. Em primeiro lugar, nós vemos que nós devemos lembrar da fidelidade do Senhor. O texto aqui, o contexto, conforme eu disse, é o povo de Israel, povo que retornou, que ficou 70 anos longe da sua terra. Agora a situação não é boa, a situação não é favorável, a situação é de tristeza, é de crise, de destruição. Então, diante disso, nós vemos aqui os 3 primeiros versículos. Nesses 3 primeiros versículos, o salmista, então, ele lembra do passado. Ele lembra daquilo que o Senhor fez. Ele lembra da fidelidade de Deus. E qual foi essa experiência? Qual foi o sentimento que eles tiveram? Observem o texto, versículo 1. Ele diz assim, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, povo de Deus, o povo de Israel, nós ficamos como quem sonha. Eles estavam dizendo que aqueles que estavam retornando para a sua terra, aqueles que tiveram essa oportunidade de retornar, eles estão olhando para o passado, eles estão dizendo, no ponto de vista humano, era impossível, mas aqueles que voltaram como quem sonha. Não sei se você teve essa oportunidade na sua vida, experiências de vida que foram maravilhosas, que foram tão alegres, que você ficou assim pensando, será que eu estou sonhando? Será que de fato estou vivendo, isso é real? E eu não posso deixar aqui de compartilhar as minhas alegrias. Uma delas foi o dia do meu casamento, o dia do nascimento das minhas filhas, o dia que de fato eu fui ordenado como pastor. Eu fiquei muito feliz, muito alegre, fiquei como quem sonha. Fiquei muito feliz, é isso que ele está tentando aqui transmitir. Era impossível eles voltarem do cativeiro, era impossível, mas Deus havia levantado um rei, o rei Sírio, para poder libertar e dar o decreto: libertem, deixe o povo retornar, deixe eles reconstruírem a sua cidade, reconstruírem o seu templo. E assim eles voltaram, ficaram como quem sonha, ficaram maravilhados. É como se dizem hoje, é bom demais para ser verdade, é maravilhoso, nosso coração explode de alegria. E o resultado, desta ação de Deus, Deus restaurar, Deus trazer de novo o povo que estava cativo para a sua terra, nós vemos no versículo 2, que a alegria foi tamanha, que ela não poderia ser contida. Então, a nossa boca se encheu de riso, diz assim no versículo 2, se encheu de riso, é como se falasse, nosso riso ficou fácil, qualquer coisa eu estava sorrindo, o passarinho cantava, eu sorria, a pedra rolava, eu sorria, eu estava feliz, eu estava muito feliz, estava tão feliz que a minha língua se encheu de júbilo, na minha boca eu cantava, eu cantava e cantava, e eles, o coração deles estava tão cheio de alegria,
pela salvação de Deus, pela libertação, que eles tiveram a única expressão, né, possível com um coração tão alegre, que era cantar, que era louvar, que é sorrir, que é mostrar e expressar a sua felicidade devido à restauração do Senhor. E o que Deus havia feito por eles foi tão grande, foi tão maravilhoso, essa restauração foi tão tremenda, que até mesmo aqueles que não acreditavam em Deus estavam testemunhando de Deus, que é a segunda parte do versículo 2. Então, entre as nações, entre aqueles que não serviam a Deus, entre os pagãos, se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. E aí o povo então confirma no versículo 3 essa verdade. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Então eles olham para o passado e lembram da fidelidade de Deus, do grande livramento, de como o Senhor restaurou a sorte deles, das coisas maravilhosas, de como isso, né, foi visto pelos seus vizinhos, pelo povo que não acreditava em Deus. E meus irmãos, aqui traz várias lições para a nossa vida, para a minha vida, para a sua. Por quê? Porque nós passamos por situações difíceis na nossa vida. Passamos por momentos que nos é roubado a alegria. Passamos por momentos onde essa alegria de sorrir fácil nos é tirada. É difícil sorrir, é difícil se alegrar, às vezes é difícil cantar. Graças, graças, mil graças. E nesse momento, meus irmãos, quando fica difícil sorrir, quando fica difícil se alegrar no Senhor, nós devemos lembrar, nós devemos trazer à memória, igual nós vemos lá em Lamentações, o profeta Jeremias dizendo: trarei à memória aquilo que pode me dar esperança. Nós devemos lembrar das salvações na nossa vida, salvações que o Senhor fez, lembrar de todas as bênçãos que o Senhor nos deu. Devemos olhar para a nossa casa, para a nossa família. Foi o Senhor que me deu. Olhar para os nossos filhos e falar: foi o Senhor que me deu. Nós devemos fazer isso, meus irmãos, olhar para o nosso trabalho, para aquilo que nós conquistamos e falar: o Senhor fez isso tudo. Isso nos alegra, isso nos faz ter esperança. Foi o Senhor que fez. Lembrar que o Senhor foi fiel. Nós também devemos lembrar da nossa salvação, do dia que o Senhor nos encontrou, do dia que o Senhor nos chamou, perdoou os nossos pecados. Você lembra desse dia que foi lhe pregado o Evangelho? E aí você teve a plena convicção de fato dos seus pecados, mas não somente dos seus pecados, mas da plena salvação que Jesus Cristo te dava. E aí você pôde então contemplar um pouco da eternidade. Sou filho de Deus. Eu irei morar com o Senhor para todos sempre. Meus irmãos, lembrar disso nos traz esperança para o presente. Lembrar da fidelidade de Deus nos encoraja a crer que o Deus que nos abençoou no passado, que restaurou a nossa vida no passado, Ele tem o mesmo poder para nos restaurar hoje, para agir hoje, para fazer milagres em nossa vida hoje. Devemos, meus irmãos, lembrar da fidelidade de Deus. Devemos fazer conforme o hino que nós cantamos, né? Quão grande é o meu Deus, eu cantarei, quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Ali, diante daquela salvação, você viu o que as nações viram. Pessoas que não acreditavam em Deus puderam ver a transformação, a restauração na vida do povo de Deus. E eles declararam isso. Isso nos encoraja. Isso encoraja você e a mim, sabe o quê? A crer que Deus,
que nos abençoou no passado, que abençoou o seu povo, Ele pode nos abençoar hoje e nos encoraja a crer que quando Ele fizer, as pessoas vão ver. Os vizinhos vão ver o que Deus está fazendo na sua vida. Vai ser algo nítido. Seus parentes vão ver, os seus amigos, seus colegas de trabalho, eles vão ver. Até mesmo aqueles que te prejudicaram, eles vão ver. Eles vão estar ali diante da mesa e vão ver a transformação, a restauração que o Senhor fez na sua vida, que o Senhor tem poder para fazer. Esse salmo, ele nos encoraja a olhar para a nossa vida hoje, a olhar para uma situação que talvez não tenha mais saída, que não tenha mais solução, e dizer: Deus, o Senhor tem poder para restaurar. Deus, o Senhor tem poder para restaurar a minha vida. O Senhor tem poder para restaurar o meu coração, tem poder para restaurar a minha esperança, restaurar de fato a minha alegria, tirar a minha tristeza. O Senhor tem poder para renovar o meu ânimo. O Senhor tem poder para fazer um milagre, me libertar de fato de todas as coisas que me prendem. O Senhor tem poder para que as pessoas que não acreditam no Senhor, olhando para a minha vida, olhando para o que o Senhor fez e fará, eles possam dizer: grandes coisas Deus fez por ele, grandes coisas Deus fez por ela. Meus irmãos, em tempos difíceis, não é um momento de desanimar, não é um momento de se entristecer, mas é momento de lembrar da fidelidade de Deus. E aí, recobrar o ânimo, recobrar a fé, a alegria no Senhor. Como nós podemos manter a alegria mesmo em tempos difíceis? E Salmo nos mostra que, primeiramente, devemos lembrar da fidelidade de Deus. Mas, em segundo lugar, devemos clamar a Deus por restauração. Devemos clamar ao Senhor por restauração. Você observe que nos 3 primeiros versículos, o salmista ele olha para o passado. Mas aqui o tempo verbal muda. Ele não está falando do passado, ele está falando da sua situação atual. Ele sabe que o seu passado foi glorioso, foi maravilhoso, foi cheio de alegria. Mas agora a situação é desanimadora. Agora ele enfrenta ali uma crise, uma dificuldade. Então o que ele faz? Ele ora, ele clama a Deus de forma intensa, de forma fervorosa. Versículo 4, ele repete a palavra que diz lá no primeiro versículo. Ele fala: restaura, Senhor, a nossa sorte. Restaura, Senhor, a nossa restauração que começou, mas que ainda não foi completada. Ele clama a Deus. Ele está aqui pedindo, aqui no texto, por aqueles que ainda estavam lá no exílio. Por quê? Porque quando você vai olhar para a história do povo de Israel, quando foi dado o decreto, todo mundo está livre, podem voltar para a sua terra. Não foi todo mundo que voltou. Alguns voltaram, em torno de 56 mil. Outros permaneceram na Babilônia. Outros permaneceram lá, outros foram espalhados pela face da terra. E alguns não acharam tão necessário, eles estavam ali com a sua vida formada, talvez com algum tipo de comércio. Eles não acharam necessidade de voltar naquele momento. Principalmente, quando você vê o livro de Neemias, eles ficaram sabendo das notícias. Quando você vê Neemias fica completamente angustiado e triste ao saber da situação de Jerusalém, tanto que ele fica tão triste que o rei olha para ele e fala: por que seu semblante está caindo? Por que você está tão triste? Então ele diz: minha cidade, Jerusalém. E aí então o rei, ele então envia Neemias para poder reconstruir os muros de Jerusalém. É essa situação de vergonha, de tristeza, aonde eles têm que desempenhar uma grande força para poder reconstruir. E aqui ele está pedindo: Senhor, uma parte do povo veio, eles retornaram, mas tem mais gente para vir. Então traga eles também, interfira em favor
do seu povo. Complete o trabalho, meus. Talvez seja a sua situação no dia de hoje. Você olha para a sua vida, olha para o seu coração e você vê sequidão. Você vê aridez como um deserto. Você olha e fala: eu já fui melhor. Minha vida já esteve melhor. Talvez hoje você olhe para a sua vida, olha para alguma área da sua vida e fale: preciso da restauração do Senhor. Preciso que Deus restaure. Alguns precisam de restauração na sua saúde, no seu corpo. Outros precisam de restauração dentro da sua família. Ainda outros que precisam de uma restauração financeira no seu trabalho. Não sei qual a situação que está. Talvez a sua restauração seja espiritual. Você precisa retornar ao seu primeiro amor. Você precisa retornar às primeiras obras. Você precisa se alegrar de novo no Senhor. E esse salmo aqui, meus irmãos, nos mostra que diante desta crise, diante dessa situação que você está vivendo, não é a solução não é retroceder. A solução não é desanimar. A situação de crise não pode nos levar a desconfiar do nosso Deus, mas deve o quê? Se curvar, clamar ao Senhor. É isso que esse salmo nos mostra, que eu e você, nós devemos clamar ao Senhor, falar: Senhor, de forma intensa, de forma fervorosa, é você fechar, como Jesus ensinou, fechar a porta do seu quarto, orar e dobrar o seu joelho e falar: Senhor, restaura a minha vida, restaura, Senhor, a minha alegria, restaura, abre as portas, Senhor, prospera a minha vida, me cure, me liberte, transforme o meu coração. É você clamar de fato que Deus, Ele tem poder para fazer isso. Clamar com intensidade, é dessa maneira que o povo está pedindo: Senhor, o que o Senhor fez no passado, faça de novo, nós pedimos. Você observe aqui que é uma dependência completa de Deus. Eles entendem que Deus é soberano. Meus irmãos, precisamos orar. Precisamos orar a Deus, clamar, mesmo que a situação seja algo impossível. Nós devemos orar a um Deus que todas as coisas para Ele é possível. Não há nada impossível para o nosso Deus, para o nosso Senhor. Então não podemos desanimar de orar, devemos clamar: Senhor, restaure a nossa sorte, restaure a minha sorte. Mas também, meus irmãos, como igreja presbiteriana de Itapurá ou em Itapurá, nós devemos clamar a Deus por restauração. Nós passamos aqui por momentos, como diz, a época de ouro, igreja alegre, firme, unida. Algumas coisas aconteceram. A situação hoje não é a que foi no passado. Então eu vou clamar ao Senhor. Eu quero chamar a igreja, chamar vocês, para clamarem ao Senhor por restauração na nossa igreja. Nós devemos clamar: Senhor, restaura a nossa igreja. Restaura, Senhor, a nossa igreja. Restaura a Igreja Presbiteriana do Brasil em Itapurá. Devemos buscar a Deus. Eu encorajo cada um de vocês a buscar a Deus em oração pela nossa igreja. Buscar ao Senhor. Mas há outro motivo que nós devemos clamar, e eu quero incentivar você a orar e pedir a Deus. O nosso país, o nosso estado, a nossa cidade. Os irmãos, devemos pedir a Deus, devemos clamar ao Senhor que Ele restaure a nossa pátria, restaure o nosso país. Nosso país é um país tão rico, tão abençoado por Deus. Nós devemos pedir a Deus que restaure a vida espiritual do Brasil, restaure a política, restaure a saúde, restaure todos os âmbitos e áreas do nosso país.
Nós devemos pedir a Deus, meus irmãos, como cidadãos: Senhor, restaure a nossa pátria. Mude a sorte do nosso país, do nosso querido Brasil. Meus irmãos, como podemos manter a nossa alegria, mesmo passando por momentos difíceis? Em primeiro lugar, eu disse que nós devemos lembrar da fidelidade do Senhor no passado, lembrar daquilo que o Senhor fez. Em segundo lugar, devemos clamar a Deus por restauração. Mas em terceiro e último lugar, devemos confiar nas promessas de Deus. Confie nas promessas do Senhor. Você observe que no versículo 4, o salmista está ali clamando por restauração. Mas quando ele clama, quando ele usa esse clamor a Deus, ele levanta o seu clamor a Deus, ele usa duas imagens para expressar a sua expectativa no Senhor, expressar a sua expectativa nas promessas de Deus. A primeira metáfora que ele usa aqui é lugares secos, lugar que é um deserto e que de repente se torna lugares de mananciais, onde tem rios correndo por este lugar. Ele diz: Senhor, restaura a nossa sorte como as torrentes no Negueb. O Negueb, para quem não sabe, ele é nada mais, nada menos que o maior deserto da Judéia. Isso, lá no Oriente Médio. Ele é o deserto, esse Negueb é um deserto, um local muito seco, um local que quase não chove. E diz que ele está a alguns metros abaixo do nível do mar. E ali a seca, ela não dura 3, 4, 5 meses. A seca lá dura 11 meses. E quando chove, é em torno de 11 milímetros por ano. É um chuvisco que acontece em São Paulo, né? Que constantemente chove. Mas, nesse local, então, o que acontece de tão maravilhoso que o salmista ele utiliza aqui, esse deserto, como as torrentes do Negueb? Que como ele está abaixo, né, tem lugares e montanhas mais altas, esses lugares chovem com mais constância. E você sabe muito bem que quando chove, a água vai penetrando, né, ali nos lençóis, e vai criando aqueles bolsões de água, e vai aumentando aqueles bolsões de água. E como o deserto Negueb ele é mais baixo, de repente, quando ninguém espera, aqueles bolsões eles rompem, e aí começa a vir aquelas enxurradas de água, e um lugar que é completamente deserto, agora tem água, mas água em abundância. E se você vê os vídeos, isso acontece até os dias de hoje. Você vê um cenário completamente deserto, aquela enxurrada de fato no meio do deserto, um rio correndo no meio do deserto, coisa sobrenatural, coisa assim, fenomenal. E depois de algum tempo, toda aquela terra, ela é regada, e aí começa a vir a vegetação, começa a florescer. Esse fenômeno que acontecia, as águas dos montes desciam e irrigava todo o deserto. Local onde não havia vida, agora começava a florescer. E é exatamente desse jeito que o salmista quer que Deus faça. Ele fala: Deus, está vendo esse lugar? Está vendo a nossa situação? Situação de morte, situação de crise total. Faça brotar vida, como esses rios, como essas correntes, essas torrentes do Negueb. Faça, Senhor. Faça de forma repentina, faça de forma abundante. É como se ele tivesse: eu não quero simplesmente um riacho, um rio, uma fluir de águas, uma fonte, não. Eu quero uma torrente, uma enxurrada, uma cachoeira. Faça isso, Senhor. É isso que ele está pedindo, é dessa forma que ele quer que restaure a sua sorte, a sorte do seu povo, que Deus mude a sua situação. E é desse jeito que também nós devemos fazer
Nós devemos pedir a Deus que Ele realize coisas grandes na nossa vida. Nós temos um Deus que é grande, nós cremos em milagres. Então, por que não clamar por milagres? Por que não clamar por coisas extraordinárias? Mas há uma segunda imagem, conforme eu disse, que o salmista ele utiliza aqui no seu clamor de restauração, né? Ele usa a imagem de frutos que vêm lenta e silenciosamente como resultado da semeadura. Olha aí os versículos 5 e o versículo 6. Ele diz de forma tão linda e poética: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. O salmista aqui está simplesmente expressando a dificuldade que ele tinha naquele momento. Você lembra quando eu disse no início? Eles retornaram depois de 70 anos. A situação não está fácil. Eles estão ali diante de uma decisão. Eu como bem, eu me alimento bem, ou eu pego esses grãos e semeio? O que eu vou fazer? Se eu escolher semear, não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Terra seca. Nós dependemos da chuva. Eu nem sei se de fato eu vou ter essa colheita. Vocês sabem muito bem, né? Viver numa cidade agro, sabe que nem sempre a colheita é o que a gente espera. Há grãos que simplesmente eles morrem e não produzem ali a colheita esperada. Mas aquele salmista, ele está dizendo, né? Mas nós vamos escolher semear. Nós vamos escolher, nem que seja por meio de lágrimas. Nem que a água que regue, né? Que a água que vai regar essa semente seja as nossas lágrimas. Nem que seja de fato difícil de seguir em frente, de semear, nós vamos fazer isso. Nós vamos semear. Mas não é uma semeadura sem perspectiva. Ele diz, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus feixes. Aqui é uma certeza, uma convicção de que o que você planta, você colhe, que é a famosa lei da semeadura. Nós colhemos o que plantamos. E aqui, semente para eles era algo muito caro. Era algo que era colocado na terra com lágrimas. E assim também na nossa vida, né, meus irmãos? O que nós queremos construir nem sempre é fácil. O que nós construímos não foi fácil. Foi por meio de lágrimas. Foi por meio de sacrifícios. Mas aqui, meus irmãos, o salmista nos mostra que essa semeadura em meio a lágrimas, ela é recompensada pelas promessas de Deus, as promessas da aliança. O povo aqui é um povo pactual. Ele não é um povo que simplesmente está ali na terra, vamos ver o que vai dar. Não, eles têm um Deus, eles têm uma aliança com o seu Deus, e nesta aliança, nesse contrato, nesse relacionamento e compromisso, Deus havia prometido os abençoar. Lá em Deuteronômio, fala que quando o povo se arrependesse, quando o povo obedecesse ao Senhor, Deus ia fazer coisas grandes na vida dele. Deus ia fazer coisas maravilhosas. Mais à frente vai dizer que Deus iria restaurar eles de forma grandiosa. Se eles estivessem espalhados até os confins da terra, Deus ia trazer eles de volta. Mas olha o que diz lá em Deuteronômio 28, versículo 1. Se atentamente ouvires a voz do Senhor, o teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus,
virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. E aí o versículo 12: o Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo, e para abençoar toda obra das tuas mãos. Emprestarás a muitas gentes, porém tu não tomarás emprestado. É nesta promessa que o povo está confiando. É nesta promessa que ele está dizendo, ó, a gente está indo semeando com lágrimas, a gente vai voltar com alegria. Porque essas lágrimas podem ser sim de tristeza, de dificuldade, mas também são lágrimas de arrependimento. São lágrimas de um coração que agora está se voltando ao Senhor. Lágrimas de pessoas que estão entendendo que só o Senhor é Deus. Que eles têm uma aliança com este Deus. E eles estão se voltando para esta aliança. E aí diz que se aquele povo se voltasse e obedecesse os mandamentos, Deus iria os abençoar. É nessa certeza, então eles estão falando, nós estamos nos arrependendo, nós estamos chorando, nós estamos aqui em lágrimas, semeando, mas com arrependimento, nos voltando para o Senhor. O Senhor vai nos abençoar, o Senhor vai nos restaurar, a colheita será farta, o Senhor mandará a chuva. Pode parecer impossível, pode ser a pior seca, Deus vai mandar a chuva, Ele prometeu. Não precisa ter nuvem no céu, mas Ele manda a chuva. Ele manda a chuva de alguma maneira. Ele prometeu que Ele vai abrir o seu bom tesouro. As bênçãos vão vir e vão alcançar. É nessas promessas que Ele está se baseando. É nessas promessas. E conforme eu disse anteriormente, independente da situação que cada um aqui esteja vivendo, você tem motivos para agradecer a Deus. Você tem motivos para levantar as mãos para os céus nessa noite e falar, Senhor, muito obrigado. Talvez seja pela sua família, pelo seu trabalho, pelo aquilo que você já conquistou, pela sua saúde. Você pode levantar as mãos nessa noite e falar, Senhor, eu tenho motivos para te louvar. Tenho motivos para te agradecer. E meus irmãos, conforme também eu disse, esses versículos nos mostram, né, a lei da semeadura. E ele nos incentiva aqui, né, adiante da situação que estamos vivendo, situação que necessita às vezes de restauração, a semear. Ele fala que ele clama, mas ele não fica de braço cruzado. Ele clama, mas ele age. Ele está clamando, Senhor, restaura. Mas a gente não vai ficar parado, não. A gente vai semear. A gente está aqui semeando. Mesmo em meio a lágrimas, nós estamos fazendo a nossa parte. Estou fazendo a minha parte. E aí a pergunta é, qual área da sua vida que você precisa de restauração do Senhor? Esse texto nos mostra e nos incentiva a buscar ao Senhor, a clamar a Deus, mas também fazer a nossa parte. Aos jovens, Deus ele fala que nós devemos o quê? Devemos procurar estudar. Aqueles que estão passando por dificuldades financeiras, devemos procurar de alguma maneira, às vezes a ajuda de profissionais na área financeira, para poder sairmos às vezes de uma crise financeira, assim também é na nossa saúde. Meus irmãos, nós cremos que Deus ele cura, mas nós cremos também que Deus levanta médicos, Deus dá sabedoria para as pessoas. Às vezes devemos cuidar da nossa saúde. Estou pedindo, Deus, restaura minha saúde. Mas eu não saio para caminhar. Eu como de forma irregular. É difícil, né? Como que esse salmo nos mostra que nós devemos fazer boas semeaduras. Nós devemos semear com sabedoria e devemos pedir a Deus que nos ajude a de fato semear boas sementes na nossa vida. Mas é bem verdade que nem todas, conforme eu também já disse, nem todas as sementes que são semeadas, elas dão frutos. Elas nem todas dão frutos. Tem coisas que nós vamos semear que não irá dar certo. Jesus Cristo ele contou uma parábola para poder ilustrar isso.
ele disse assim: o semeador saiu para semear. E aí uma parte caiu no meio do caminho, outra parte entre as pedras, outra semente caiu entre espinhos. E fala que parece que uma só semente caiu em terra boa, mas essa única semente valeu por todas que não deram fruto. Que ele diz que essa semente, uma só semente, ela frutificou a 30, a 50 e a 100. Uma semente. E meus irmãos, devemos pedir a Deus que nos ajude a fazer boas semeaduras. Semear na nossa vida espiritual, na nossa vida, na nossa saúde, na nossa família, nos nossos relacionamentos, no nosso trabalho. Devemos semear. Devemos fazer a nossa parte. Devemos pedir a Deus, restaure, mas também eu vou, de alguma maneira, fazer a minha parte. Eu vou fazer a minha parte. E concluindo essa mensagem, há uma grande e maravilhosa semente, que se Jesus, ele te conquistou, ele te chamou, ele te salvou, nós devemos semear a maravilhosa e preciosa semente do Evangelho. Jesus conta a parábola do semeador e diz que essa semente, ela é a palavra de Deus que é semeada. E há corações que recebem com grande apreço a palavra de Deus. Ele diz que alguns não, mas há corações. Nessa noite, Deus também está nos chamando para de fato semear, mesmo que seja difícil. E semear o Evangelho, semear a semente, a boa semente do Evangelho não é fácil. Você falar de Cristo para alguém, às vezes vai te fazer chorar. Às vezes, como Jesus mesmo, ele nos prometeu, nós seremos perseguidos. Nós passaremos aí por perseguições, por xingamentos, pessoas irão nos olhar agora com uma certa diferença, pelo simples fato de estarmos semeando a semente do Evangelho. Um certo pastor lhe disse: quando estamos verdadeiramente comovidos com a situação dos perdidos, haverá lágrimas nessa semeadura, haverá oração e haverá mais atividade dos redimidos. Ele está dizendo que nós devemos lembrar de onde o Senhor nos tirou, lembrar o que Ele fez na nossa vida, de qual maneira maravilhosa Ele nos salvou. Devemos agora, então, sabendo disso, buscar ao Senhor pelos perdidos, clamar e lembrar, assim como o povo de Israel, ele estava na terra, mas ele disse: Senhor, completa a obra, tem mais gente. Nós também devemos falar: Senhor, tem mais gente para ser salvo, tem mais gente para ouvir o Teu Evangelho. Nós devemos orar em prol disso. E ele fala que essa oração pode ser em meio a lágrimas. E por que lágrimas? Como eu posso chorar por uma pessoa que está perdida? Quando eu entendo que Jesus é o único caminho. Quando eu entendo que não há mais salvo, não há outro lugar, não há outro nome que essa pessoa vai conseguir ser salva a não ser em Jesus Cristo. E como Paulo disse, como eles vão ser salvos se eles não ouvirem esta mensagem? Como que eles ouvirão se não há quem pregue? Se ficarmos de boca fechada, se não semearmos essa semente, se eu guardar essa semente somente para mim, não, eu já estou salvo, a minha família já está salva, está todo mundo, estou satisfeito, estou pleno no Senhor, estou alegre. Não, esse salmo nos ensina que algo deve nos incomodar. Eu olhar para o meu vizinho, para parentes, para amigos e ver que se eles morrerem hoje, eles estão completamente perdidos e eu não fiz nada para poder ajudá-lo. Eu nunca tive a coragem de falar. Quero falar com você sobre Jesus. Quero falar. Felizmente, nós presenciamos, mesmo que seja de forma virtual, um gravíssimo acidente. Nós não sabemos qual foi a causa, a situação,
Mas o que eu quero chamar a atenção é que a morte, ela pode acontecer a qualquer momento, para qualquer pessoa. Nós simplesmente não sabemos. Sabemos que o dia que o nosso amigo, que o nosso vizinho, que o nosso colega de trabalho, ele simplesmente vai. E aí nós vamos esperar o quê? Vamos esperar acontecer para poder falarmos que existe salvação para ele, que essa salvação é em Jesus Cristo. Então, nessa noite, tome essa decisão na sua vida, no seu coração, mas não ache que você vai sozinho. O Senhor, Ele é contigo. O Senhor lhe diz que o mesmo Deus que fala, ide por todo mundo e pregai o Evangelho, fazendo discípulos, Ele também diz, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então peça ajuda, Senhor, me capacite para pregar o Teu Evangelho, para começar então de fato semear a semente do Evangelho. Esta igreja, conforme eu disse, é resultado de lágrimas, resultado de sacrifício. Um homem jovem teve que deixar a sua família para vir para o Brasil, em uma época bem difícil. Início do Brasil, início dessa pátria amada, mas ele deixou. Deus o chamou e ele veio. Ele veio. Por isso que nós estamos aqui. Por isso que nós temos essa denominação. Porque Deus usou pessoas no passado. Pessoas que tiveram a coragem de vir, de pregar, de falar. Quem sabe Deus queira salvar pessoas por meio da sua vida. Salvar amigos, parentes, por meio da sua vida. Não espere, não perca tempo. Semeie. Semeie na vida dessas pessoas. Mande uma mensagem, mande um versículo, mande uma pregação, fale com essa pessoa, mande um recadinho. Semeie na vida dos seus amigos, dos seus colegas. Semeie. Fale com ele, estou orando por você, eu estou orando pela sua vida. Não perca tempo. Se coloque na presença de Deus como um bom semeador. Amados irmãos, como podemos manter alegria, mesmo em tempos difíceis? Lembrem da fidelidade de Deus. Em segundo lugar, clame ao Senhor por restauração diante da sua situação. Em terceiro e último lugar, confie nas promessas de Deus. Confie na aliança do Senhor. Confie. Deus nos abençoe. Vamos levantar, vamos orar ao Senhor.